Olá pessoal, sou o Jean, criador do canal, e que essa semana sem gravar estava um pouco resfriado. Aproveitei para dar uma melhorada aqui no ambiente. Separei bastante conteúdo bacana aí para os próximos dias. Então continue acompanhando que vamos estar trazendo aí conteúdos novos. Então vamos ao vídeo. Então vamos começar falando das ações que a gente mencionou aqui na semana passada. Começando pelas ações da Taurus. Eu havia falado que depois desse movimento aqui de impulso e correção, ela tinha a possibilidade de vir buscar aqui a média móvel de 200. Ela vai até o alvo e agora fazendo um pullback. Caso ela deixe um Q no comprador, possibilidade de continuação para cima. Caso ela venha aqui para baixo da média de 8, não tenho mais interesse nesse trade. As ações da Santos Brasil, depois de ter ganhado os 8,42 e ter feito pullback, ela tenta sair dessa região, mas ainda não consegue força para ir buscar o topo lá nos 9,30. Mas ainda continua interessante para continuar na compra. As ações da Localiza quase que batem no primeiro alvo, não consegue, agora voltando para baixo da média móvel de 8. MYPK3 acima dos 11,71, não conseguiu ganhar essa região, então não acionou compra, então o trade não foi iniciado. Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra ou venda, esses são apenas os estudos que eu faço semanalmente. As ações da Marfrig, então ela já vem aqui num pivô de baixo, faz o pullback e agora querendo armar outro pivô de baixa, caso ela perca esse fundo, ainda continua convicto dela ir buscar o fundo do canal. As ações da Lojas Renner eu esperava aqui um movimento de um ombro, cabeça-ombro invertido, então uma figura que a gente utiliza na análise gráfica. Ela tenta sair aqui dessa região de resistência, ela não consegue e agora já vem para baixo, perdendo a média móvel de 8 e a média móvel de 20. Nesse caso, eu já não tenho mais interesse em buscar por compra em Lojas Renner. A Intelbras ela quase bate no primeiro alvo, ela não consegue atingir o alvo, e agora ela volta para um movimento de lateralização, porém ela já começa a me dar indícios aqui de uma possibilidade de começar a vir aqui para baixo. As ações da Guararapes eu havia comentado, então a possibilidade aqui da continuação no movimento de baixo. Então ela vem, já perde fundo, arma pivô, então continua com o padrão baixista. As ações da Gemat ela não consegue evoluir, vem para baixo da 20, já não interessa mais ficar nesse trade na compra. As ações da Gafisa não andaram para lado nenhum, continua nessa lateralização. Geralmente quando ele faz movimentos estreitos assim, você pode usar as bandas de Bollinger, espera que as bandas de Bollinger se estreitarem e espera ela explodir para algum lado, para o lado que explodir você entra. Por exemplo, nessa situação aqui, você teve estreitamento das bandas, e aí você teve esse candle aqui que começa a expandir as bandas de Bollinger. Nesse caso a compra já é feita no fechamento do candle mesmo. E aí você continua comprado até ele manter a tendência. Nesse caso, claro que aqui você teria perdido metade do movimento de alta. Mas deu para pegar aqui uma bela alta em Gafisa nessa situação aqui. Então aqui caso ele continue lateral, você também pode esperar as bandas se estreitarem. E pro lado que ele sair com o fechamento fora da banda, que comece a expandir as bandas de Bollinger, você pode fazer a entrada pro lado que ele acabar saindo. As ações da Equatorial não conseguem então seu fechamento acima desse topo, então ele não teria confirmado aqui uma entrada. As ações da Caixa também não conseguiu bater no primeiro alvo e agora ela já vem aqui no movimento forte, então possibilidade aqui de um movimento de impulso, correção, e talvez uma continuação aqui no movimento de baixa. Também não tenho mais interesse em buscar por compra nas ações da Caixa Seguridade. As ações da C&A também não conseguem ter o seu fechamento acima dessa resistência, porém aqui ela me mostra uma possibilidade aqui de um triângulo ascendente. Então caso ela continue trabalhando aqui mais uns dias aqui e consiga romper esse topo, então eu vou continuar olhando para a possibilidade de compra nas ações da C&A. As ações da BPAC, então, eu havia comentado aqui a possibilidade desse movimento de baixa, então ela segue caindo, fico observando se ela consegue perder esse fundo. Nesse caso eu posso projetar essa perna de baixa aqui que
tem alvo lá em 16,58. As ações da Açaí eu esperava ela romper esse movimento aqui, que seria para mim um 1, 2, 3 de compra acima da média móvel de 8. Ela não consegue aqui ganhar essa região de máxima histórica, ela tenta romper e volta. E por último, as ações da Ambev, depois de ficar nesse período lateral, então ela tem esse movimento de impulso, ela faz um pullback e agora já trabalhando abaixo dessa região aqui que era um suporte e agora se torna uma resistência. Então o próximo alvo 12,64 e depois 12,30. Então essas foram as ações que chamaram a atenção na semana passada aqui no Brasil. Agora vamos dar uma olhada nas ações que foram mencionadas lá no exterior. Então aqui o SP500, que eu havia falado aqui nessa saída, nesse pivô de alta. Então ele consegue ganhar essa região de topo e agora fazendo um pullback. Então uma grande possibilidade aqui de continuação no movimento de alta para a bolsa americana. O TLT ele ainda segue lateral, ele não conseguiu fechar acima desse topo. Então ainda eu continuo aguardando ver se ele vai conseguir sair aqui dessa região para conseguir ganhar esse topo. As ações da Tesla também seguem caminhando aqui para cima. Porém agora ela tem essa região aqui de resistência. Então o mais interessante é que ela fique lateral ou tenha aqui um movimento aqui de recuo para aí conseguir sair dessa região. Então a Microsoft nesse movimento aqui de pivô de alta, ela consegue então ir testar lá essa região de topo. Então mesma situação da Tesla. É interessante que ela fique um período lateral ou tenha aqui um pullback para conseguir ganhar essa região. A Apple também, então ela faz aquela lateralização esperada e aí continua. Teria que esperar outra lateralização para pensar em compra. E as ações da Meta também, que após essa lateralização ela consegue sair dessa região, lateraliza, sobe, lateraliza e aí depois que saiu o último balanço divulgado pela empresa, então ela consegue dar essa puxada para cima. O minério de ferro que estava com um padrão bem bacana aqui de alta, agora ele já começa a me dar um sinal aqui com uma grande possibilidade de dar uma virada nesse movimento de alta. Então ações como Vale, CSN, elas podem acabar sendo prejudicadas caso o minério de ferro confirme esse início de movimento de baixa. E também o petróleo. Então nessa situação aqui eu havia comentado que depois dessa puxada ele estava com dificuldade de conseguir se manter acima dessa região aqui de topo e agora ele já começa a vir para baixo. Então esse aqui seria um movimento de lateralização, até com uma grande possibilidade de acabar perdendo esse fundo. Se ele perde esse fundo, eu vou ter que projetar toda essa região aqui para baixo. Então a gente poderia ver aí um petróleo caindo forte. Ou também ela pode ficar aqui encaixotada aqui por um período mais longo. Então ela fica dentro dessa região aqui por um longo tempo. E por último no exterior as criptomoedas. Então o Bitcoin segue aqui lateral. Continua aguardando então talvez aqui uma possibilidade de um movimento de Power Breakout, que é quando o preço ele faz um movimento aqui de impulso, ele fica lateral aguardando a média móvel de 20, para daí ele conseguir sair com força dessa região. E Ethereum, que eu havia falado que se ganhasse essa região ela abria alvo lá para os $1.842. Então ela vem, espeta essa região, volta para baixo. Porém ela deixa aqui um candle bem bacana aqui, me indicando uma possibilidade de continuação desse movimento. Então ainda continuo aguardando o Ethereum pelo menos lá no $1.842. Então é isso, agora vamos dar uma olhada aqui nas ações que chamam a atenção para essa semana. Então começando com o Ibovespa, eu havia mencionado aqui dessa divergência entre o indicador e os topos que estavam se formando no Ibovespa. Falei dessa possibilidade então dele acabar vindo para baixo. Então já tem aqui uma estrutura de um pivô de baixa formado. Infelizmente ele não consegue então sair desse canal de baixa. Então como a gente viu lá, o minério de ferro caindo e o petróleo caindo, temos uma grande possibilidade então de Vale
ir no movimento de baixa e Petro também ir no movimento de baixa. Essas duas ações ela têm um peso muito grande dentro do Ibovespa. Então, se realmente confirmar um movimento de queda nessas duas ações, a gente pode ver o Ibovespa um pouco mais para baixo aí nos próximos dias. E geralmente a maioria das ações elas tendem a acompanhar o índice Ibovespa. Então tem vários robôs que atuam em algumas ações seguindo o movimento do Ibovespa. Então, muitas vezes o Ibovespa subindo, ele pode acabar puxando várias ações porque esses robôs eles acabam atuando mais na compra do que na venda. Então isso também pode acabar puxando outras ações para baixo. Então, dando prosseguimento aqui o dólar, ele consegue vir aqui num pivô de baixo e consegue atingir aqui o seu primeiro alvo em R$ 4,98. Porém, seria interessante que ele ficasse abaixo dos R$ 5 para eu acreditar aqui num dólar mais baixista aí nos próximos dias. E não foi o que aconteceu. Então, depois dele ir testar essa região dos R$ 5, ele fecha com um candle aqui bem conhecido na análise gráfica. Então, esse aqui ele é um candle chamado de martelo. Então, depois desse candle deixado aqui, caso os próximos dias seja de alta, eu posso até passar a acreditar no movimento de alta um pouco mais forte para o dólar aí nos próximos dias. Até porque vimos a possibilidade do Ibovespa um pouco mais para baixo. E aí passamos para as ações da Petrobras, que também já tem aqui um pivô de baixa formado. Eu tenho um suporte forte aqui, que é a média móvel de 200. Vamos ver se ela vai conseguir se segurar aqui nessa região. E as ações da Vale, eu lembro que eu havia comentado aqui de uma possibilidade de um pivô de baixa, então ele acaba se confirmando, depois dela ter testado as regiões de máxima histórica. Então ela sai no movimento de impulso, e aí agora já começa a vir um pouco mais para baixo. Então isso aí também não é muito bom aí para o Ibovespa. As ações da JBS, ela me indica aqui um movimento de continuação de baixa. Então eu tenho aqui um primeiro pivô formado. Aí nessa região de fundo, tenta entrar a defesa aqui e logo em seguida ela vem para baixo. Então JBS, primeiro alvo, R$ 18,21. As ações da SLC, ela dá essa puxada forte. Aqui eu gostaria que ela passasse um período lateral um pouco mais longo, aguardando a média móvel de 20 se aproximar mais perto aqui dos preços, para aí ela conseguir ganhar essa região de resistência para continuar subindo. O que me chama a atenção nas ações da SLC é que com o Ibovespa caindo e essa ação ela permanece lateral, então a gente costuma dizer que essa ação ela está mais forte que o Ibovespa, então ela é uma ação para ficar de olho. Caso o Ibovespa continue caindo e ela não acompanhe o Ibovespa, de repente seja uma aí que seja interessante ficar na compra. As ações da Hypera, então eu tinha essa resistência, e aí ela vem aqui no movimento querendo sair, ganhando essa região, e ontem ela deixou esse candle aqui, é um candle bem bacana para a gente buscar por compras. Então mesmo o Ibovespa dando sinal aí de possibilidade de queda, então as ações da IP3 talvez seja uma das que eu vou ficar de olho aí, buscar por compras. As ações da Eternit também é um caso semelhante lá da SLC. Também não vou pensar em compra agora. Quero aguardar a média móvel de 20 se aproximar dos preços. Mas aqui nessa situação ela já testa aqui essa região de topo. Então, caso ela fique lateral até a média móvel de 20 se aproximar, aí talvez eu pense em possíveis compras aí nessa ação. As ações da EZTEC, ela segue num padrão de baixa aqui, então grande possibilidade de continuação. A maioria das ações do setor de construção civil, elas estão bem semelhantes. Você vê em outras aqui como as ações da Even. A Cyrela é a única que não está tão feia assim igual as outras, mas MRV também segue aqui num padrão de baixa. Então todas elas estão bem semelhantes, todas as ações do setor de construção civil estão com a mesma sinalização aí de baixa. As ações da CVC, então, eu tinha essa mínima aqui que foi lá na época do Covid, então as ações da CVC caíram forte, e agora novamente ela vem testar essa região, então eu tenho essa linha aqui indicando aquele suporte lá de trás.
Porém aqui, se ele começa a trabalhar abaixo dessa região, e aí agora ele já me deixa esse candle aqui, essa estrutura aqui de uma possibilidade de um pivô de baixa saindo desse movimento de breakout. Breakout ele é quando você tem fechamentos alternados abaixo e acima da média móvel de 20. Então o preço vem abaixo da média de 20, acima da média de 20. Abaixo, acima, abaixo, acima. Porém agora ela já começa a me dar uma sinalização aqui com uma possibilidade de saída desse movimento. Então, uma grande chance aqui de vermos a CVC caindo um pouco mais aí também nos próximos dias. As ações da Azul, eu lembro que eu também havia comentado dela. Estava aguardando ela saindo dessa região aqui, ela não consegue perder. Porém, ela também não consegue retornar aqui para o topo desse canal. E agora, nesse caso, continuo olhando ainda se ela vem para baixo aqui dessa região dos R$11,09. E as ações da CSN, então aqui uma concorrente da Vale, ela quase me mostra aqui um ombro, cabeça a ombro não bem formado, mas temos aqui uma grande possibilidade aqui de ela estar armando aqui um pivô de baixa. Então, se o minério de ferro confirma um movimento de baixa, é bem provável que essas ações aqui acompanhem o movimento do minério de ferro. E por último, não se trata de uma ação, mas é aqui os contratos futuros do milho. Então lembra lá do breakout que eu havia comentado? Fechamento abaixo da média, acima, abaixo, acima. Então aqui eu tive o pivô de baixa, certo? Então depois dele confirmar o pivô, ele perde. E aí agora ele faz um movimento de retorno até esse fundo perdido. Então isso aqui a gente chama de ir testar o suporte, que se tornou agora uma resistência. Então ele faz o teste e agora ele já me indica aqui uma possibilidade de um padrão de continuação. Então eu posso projetar essa perna aqui para baixo e aí ele me mostra os próximos alvos do milho. Então o próximo alvo seria lá em R$86,05. Bem, então é isso, pessoal. Espero que o estudo ajude vocês aí de alguma forma. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Valeu, um abraço, até a próxima.